valem as florestas, as barreiras de corais, os rios. É possível definir o valor econômico dos ecossistemas? A resposta é sim. O economista indiano Pavan Sukhdev liderou o mais amplo estudo sobre a economia da biodiversidade já feito até hoje. Com o apoio da ONU, ele criou uma metodologia capaz de valorar o trabalho que a natureza realiza em silêncio em favor do equilíbrio do planeta, da nossa saúde e bem-estar. Este é o criador do TIB, as iniciais em inglês para a economia dos ecossistemas e da biodiversidade. O TIB ganhou projeção internacional a partir da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, realizada ano passado em Nagoya, no Japão. Em entrevista exclusiva para o Cidades e Soluções, Pavan Sukhdev explicou as vantagens desse novo jeito de fazer as contas. TIB is a project which seeks to make the invisible visible. It tries to place values on what nature provides to us free every day and which are not accounted for either at the national level or at the state level or at the business level. So it tries to make these invisible services visible so that we can make better decisions about what we are doing with nature. How does it work? Okay, so the first stage of TIB is to look at what are the services, the so-called ecosystem services of nature. Flood prevention and drought control from the forest, yes, okay, take ecotourism like in Rio here, yes, sure, take cleaning of the air by forests or trees nearby, yeah, sure. Pollination of crops by bees and insects, yeah, take. These are all services that nature delivers, and most of these are free. So we have to first make a list of all the services that are being delivered by a natural ecosystem to society, to the economy. Quando a gente fala de serviços ambientais, nem sempre fica claro o quanto a natureza trabalha o tempo todo, dia e noite, a cada segundo, em favor do equilíbrio do planeta e da saúde e bem-estar do ser humano. Para a gente então tentar entender melhor isso, convidamos um biólogo, o professor Ângelo, para ajudar a gente a entender, professor, o que são os serviços ambientais que estão acontecendo nesse momento, nesse lugar aqui do Jardim Botânico do Rio que a gente escolheu. Tá certo, André. Bom dia. Bem, acho que a primeira coisa que a gente tem que notar nesse lugar que nós estamos, infelizmente os telespectadores não vão notar, é a qualidade do ar que nós estamos respirando. Nós estamos aqui, o ar está despoluído, sem partículas e completamente diferente se a gente atravessasse aí o muro do Jardim Botânico e a gente entrasse no meio daquele trânsito caótico, né? Então essas áreas verdes nos meios das cidades, elas fazem um controle do microclima e garantem uma qualidade de vida muito maior do que nós tivéssemos nada. Imagina as ruas do Rio de Janeiro arborizadas e com maior quantidade de parque, né? Se nós não fizermos isso, vamos ter que fazer uma série de medidas para despoluir as nossas cidades, como trocar os carros, como fazer filtros de ar, isso que a natureza já nos provém de graça. O principal serviço prestado por uma mancha verde é controlar o efeito climático, é sequestrar o gás carbônico que está fazendo o aquecimento da atmosfera e diminuir o aumento da temperatura, que é o grande problema que a humanidade está enfrentando aqui, vai se enfrentar até o final do século. Então o sequestro, a capacidade que as plantas têm de sequestrar o gás carbônico, elas fazem isso porque elas fazem fotossíntese, e é o único tipo de ser vivo no planeta que pode fazer isso, é o grande serviço ambiental que as grandes manchas de vegetação fazem para o planeta. E tem mais? Um outro serviço ambiental que a gente também pode ver aqui perto diz respeito à polinização. Essas flores aqui, como é que elas fazem para serem polinizadas? As árvores não têm pé, então elas não podem se aproximar uma das outras para serem polinizadas. Elas dependem de um agente de polinização. Normalmente são os insetos. Ninguém gosta de insetos, né? Mas os insetos prestam um dos maiores serviços ambientais que existe no planeta, que é permitir que as plantas se reproduzam e produzam aquilo que nós consumimos.
normalmente só se associa a mel. A gente lembra de abelha Não, polinizando, nada vai disso, muito além não é disso. nada. As abelhas são grandes polinizadores, isso é verdade. E outro dado importante, esse maracujá amarelo que hoje a gente está consumindo tanto para suco quanto para fazer doce, nas regiões de Minas onde eles são plantados em grande quantidade, não existe mais a abelha. A abelha acabou. O que eles fazem? Criadores de abelha emprestam suas colmeias a troco de um bom dinheiro para que o maracujá seja polinizado. Nas regiões onde eles não estão usando essas abelhas e tem que se fazer a polinização manual, você já imaginou, o custo da produção do maracujá é 17% acima. Um outro dado importante também são as plantações de maçã em Santa Catarina. Em 2004 chegou a R$2 milhões o aluguel de 40 mil colmeias para polinizar a maçã. Então, se a gente não tivesse isso, como é que seria? A nossa segurança alimentar é garantida pela polinização dos insetos. Além dos insetos, aqui até há pouco tempo tinha passado aqui um grande pássaro, não foi? Que nós ficamos observando, um jacu. Ele come os frutos e depois espalha esses frutos para dentro da mata novamente para a planta crescer. Insetos, pássaros, morcegos. Morcegos, beija-flores, são uma série de animais que fazem essa polinização. Você começou falando de ar, que é algo que a gente banaliza, a gente não valoriza realmente a qualidade do ar que a gente respira, vai levando. E a gente também banaliza o solo, a terra. Ou seja, a fertilidade natural do solo é obtida também através de certos serviços ambientais. Exatamente. Quem faz a fertilidade desse solo que nós estamos vendo aqui, que ele é completamente sem agrotóxicos, sem nada, é a quantidade de bactérias, de fungos, de pequenos animais que fazem a ciclagem de nutriente, que cai das árvores, das folhas, os frutos, as flores que não foram fecundadas, caem no solo e toda essa microfauna faz uma digestão e transforma isso em nutriente justamente para entrar dentro do ciclo de nutriente, novamente fertilizar todas as plantas. É uma maravilha, não é não? O pessoal acha que já veio pronto, por mágica o solo é fértil, não tem um trabalho sendo realizado. Exatamente. Ali. E esse trabalho é feito justamente por animais que são, ou vegetais que são microscópicos, a gente não tem a noção de que eles estão aqui. E quando você usa muito agrotóxico ou outros tipos de defensivos agrícolas, ou mesmo agentes de fertilização, você destrói o solo, você acaba com isso. Global food production is worth $2.5 trillion. Now, it's been estimated that the value of pollination is itself worth something like $190 billion, which means that the pollination is almost 8% of the total value of food production. Now, how many times has a bee sent you an invoice for pollination services for the month of March? Yeah? Doesn't, right? So we don't count these things because they're not part of the visible economy. They're part of the invisible economy of nature. So the purpose of TEEB is to first write down what comes from nature to you, in what way, to which business, to which country, to which population, to which city. Dos exemplos favoritos do economista para explicar o TEEB vem de Uganda, na África. People ask me, what is the value of nature to cities? I quote the example of Kampala city, way back 10 years ago. They had decided, 12 years ago, they had decided to get rid of the swamp called Nakivubo Swamp. It's just an ugly place with lots of mosquitoes, just convert it to agriculture. But no, an economist worked out for them, a lady called Lucy Emerton, worked out for them, what's the real value of that swamp to clean the sewage from the city of Kampala. And that value turned out to be almost as high as $1.75 million per annum. When they realized that they'd have to spend that much money to create an alternative sewage treatment facility for Kampala, they changed their minds, and the swamp is still there. Você já viu aqui no Cidades e Soluções alguns exemplos de remuneração por serviços ambientais nos estados brasileiros.
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro é uma das 14 unidades de conservação do estado do Amazonas beneficiadas por um projeto pioneiro no Brasil. Os moradores daqui se comprometem em manter a floresta em pé e recebem por isso. É uma espécie de compensação financeira por serviços ambientais prestados ao planeta. No Espírito Santo, proprietários rurais recebem dinheiro do Estado para serem produtores de água. O governador propôs e a Assembleia aprovou que 3% dos royalties de petróleo e gás no Estado iriam para esse fundo, Fundago, sendo que 60% é só para o pagamento de serviços ambientais e os outros 40% podem ser usados para fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica, pode ser usado para alguns outros projetinhos de conservação, mas o grosso do Fundago é para o pagamento de serviços ambientais. Suzana Kahn está à frente da única Secretaria Estadual de Economia Verde do país. A missão dela é orientar as políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro na direção do desenvolvimento sustentável. Suzana apoia o uso do TIB na administração pública. Por exemplo, se você tiver um desastre na Baía de Guanabara, momentaneamente você aumenta o seu PIB, né? Porque você vai ter material, pessoas trabalhando, circulando, mas isso é bom para o crescimento, para o desenvolvimento? Não. Então, o fato de você ter um aumento de PIB não significa o desenvolvimento ou o crescimento que se quer. Agora, quando você avalia essa variação de estoque do capital natural, isso sim te indica se você está tendo um desenvolvimento sustentável ou não. Que situações ou elementos você poderia citar para explicar melhor a importância e a aplicabilidade do TIB no dia a dia, em situações distintas? Olha, por exemplo, usando fatos simples, né? Muitas vezes você até sabe valorar, né, essas questões. Você tem, no caso de um apartamento, né, um apartamento com uma vista maravilhosa num prédio. O apartamento de frente tem um preço, o apartamento de fundos tem outro. Isso é a valoração daquele ativo, né, daquele serviço ambiental que é a vista, que é a paisagem. Então tem um valor, né, e isso não é contabilizado, né, a paisagem não é contabilizada no estoque de uma determinada região. Da mesma maneira, muitas vezes você sabe que tem uma encosta, se aquela encosta tiver com vegetação, etc., ela vai estar protegida contra erosão, deslizamentos. Isso é muito mais barato do que fazer obras de contenção. Né? Portanto, a partir do momento que você faz essa avaliação, fica muito mais fácil você tomar uma decisão, o gestor público, o planejador, de ir para um lado ou para o outro, porque a gente está falando só de economia, que é mais barato você ter a encosta com vegetação do que gastar com obras de engenharia. Em parceria com o Pavan Sukhdev, o governo do Rio de Janeiro deverá calcular o PIB verde do estado usando a metodologia TIB. O estado do Rio é um estado que está se desenvolvendo muito rapidamente, que é uma coisa que nós desejamos, não tem a menor dúvida que isso é importante, geração de emprego, etc. Mas com esse cuidado ambiental, a gente não quer perder esse nosso capital natural. Então, o que precisamos fazer é exatamente orientar o desenvolvimento, crescer o estado, mas mantendo esse nosso estoque de capital natural.